Olá, na aula de hoje nós estudaremos exercício aeróbico. O exercício aeróbico é definido como uma atividade que usa o oxigênio no processo de geração de energia dos músculos. Isso significa dizer que a via bioenergética de produção de ATP, a terceira via energética da produção de ATP, que é a via aeróbica, também chamada de fosforilação oxidativa, é a grande responsável por gerar energia para os músculos. Então, o exercício aeróbico são todas as atividades de longa duração, maiores que 2 minutos e meio, que se estendam por mais tempo, numa intensidade proporcionalmente reduzida. Diferente das primeiras vias energéticas, como fosfocreatina e via glicolítica, que são atividades voltadas para exercícios de alta intensidade, altíssima intensidade, porém curta duração. Então, o exercício aeróbico ativa a via aeróbica de fosforilação oxidativa. E essas atividades desenvolvidas nesse tipo de via energética para a produção de ATP são atividades de longa duração e intensidade reduzida. Em relação ao tipo de exercício, especificamente o aeróbico, nós temos atividades como andar, correr, nadar, pedalar e remar. Todas essas atividades requerem um tempo de exercício maior que 2 minutos e meio, onde temos uma predominância maior nesse tempo de outras vias energéticas. Então, a partir desse tempo, nós temos a ativação da via energética aeróbica, que permite a realização desse tipo de atividades, como ciclismo, corrida, maratona, etc. Quando falamos em exercício aeróbico, precisamos mencionar os componentes de uma prescrição de exercício aeróbico. Existem modos ou tipos de exercício aeróbico, que são o exercício aeróbico contínuo e o exercício aeróbico intervalado. A intensidade do exercício aeróbico pode variar de leve a moderada a intensa. Cada uma dessas intensidades tem indicações específicas. A frequência de participação dos exercícios aeróbicos. Existe uma recomendação de cerca de 3 vezes por semana, pelo menos 3 vezes por semana, podendo ser praticada mais vezes. 3 vezes pelo menos a 5 vezes por semana seria o ideal. E a duração de cada sessão de exercício aeróbico deve durar pelo menos 30 minutos. Em relação à intensidade do exercício, leve, moderado ou intenso, a intensidade do exercício ela pode ser controlada através de diferentes maneiras. Uma delas, a frequência cardíaca de treinamento, que vem através do teste ergoespirométrico, onde obteremos a frequência cardíaca máxima e calcularemos a frequência cardíaca do treinamento, assim como o consumo de oxigênio do treinamento. Também, através da ergoespirometria, temos acesso ao consumo máximo de oxigênio, VO2 máximo, e podemos calcular o consumo de oxigênio do treinamento. Além disso, a intensidade ela pode ser calculada através do equivalente metabólico, que é a quantidade de oxigênio dispensada para as atividades físicas. E também podemos avaliar a intensidade do exercício aeróbico através das escalas de percepção de esforço, a escala de Borg. Nessa tabela do Colégio Americano de Medicina do Esporte,
nós temos aqui a organização do exercício em relação à frequência cardíaca máxima e ao consumo máximo de oxigênio. Com base nesses valores máximos, temos parâmetros tanto para a frequência cardíaca quanto para o VO2 máximo, para definir se o exercício ele vai ser muito leve, moderado, vigoroso, próximo do máximo a máximo. Em outras palavras, a partir do momento que o indivíduo faz a ergoespirometria e são obtidos a frequência cardíaca máxima e o consumo máximo de oxigênio, os valores percentuais relacionados a essas duas variáveis da ergoespirometria classificam a intensidade do exercício. Por exemplo, se uma atividade física ela é desempenhada entre 57% e 63% da frequência cardíaca máxima, nós dizemos que o exercício é considerado leve. Se eu pego o resultado da ergoespirometria e pratico um exercício aeróbico entre 64% e 76% da frequência cardíaca máxima, eu vou ter um exercício considerado moderado. Se eu pratico um exercício aeróbico a 80% do valor que o paciente atingiu lá na ergoespirometria, eu tenho um exercício considerado vigoroso. Essa mesma interpretação é válida para o consumo máximo de oxigênio. Através da ergoespirometria, eu vou ter um valor máximo. Se o indivíduo ele realiza uma atividade com 90% do VO2 máximo, nós temos que esse exercício ele é considerado vigoroso. Então, mais uma vez, assim como os exercícios resistidos para a musculatura periférica e para a musculatura respiratória, nós precisamos obter os valores máximos para multiplicar por algum percentual que defina o exercício entre muito leve e máximo, ou próximo do máximo. Então, de acordo com a frequência cardíaca máxima, de acordo com o consumo máximo de oxigênio, essa é uma das possibilidades de acompanharmos a intensidade do exercício. Muito mais simples quando nós acompanhamos pela frequência cardíaca. Através de um oxímetro, nós medimos a saturação e através do frequencímetro acoplado o relógio no braço do paciente e uma cinta no tórax do paciente, é muito mais viável acompanharmos a intensidade do exercício, observando essa variação da frequência cardíaca do paciente. Diferente do VO2, que precisaríamos de um sistema mais complexo para avaliar o nível de consumo de oxigênio pelo corpo. Um outro tópico importante na hora da avaliação da intensidade do exercício é o equivalente metabólico, que tem a ver com o nível de energia desenvolvido durante as atividades. Um equivalente metabólico equivale a aproximadamente 3,5 ml de oxigênio por quilo por minuto. Então, as atividades que têm um equivalente metabólico entre 1 e 4 são consideradas atividades leves, como, por exemplo, os cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se, usar o banheiro, caminhar ao redor da casa, andar uma quadra ou duas a uma velocidade de 4 km por hora, são atividades consideradas muito leves. Atividades metabólicas que consomem 4 equivalentes metabólicos são atividades como, por exemplo, remoção de sujeiras,
limpar ou lavar pratos, que ainda são consideradas atividades leves. Agora, as atividades cujo equivalente metabólico está entre 4 e 10 referem-se a atividades mais moderadas, como os afazeres domésticos. Subir escada, subir ladeira, andar a uma velocidade de 6 km por hora, correr uma distância curta, afazeres domésticos mais pesados, como varrer e escovar o chão, mudar os móveis do lugar, atividades recreativas, como dançar, golfe ou uma partida de tênis, e as atividades consideradas mais intensas, cujo equivalente metabólico é 10 ou maior que isso, referem-se a exercícios considerados extenuantes. O corpo precisa desenvolver mais energia, como por exemplo, numa partida de futebol, natação ou uma partida de tênis, no jogo de basquete e atividades como esquiar. Em relação à escala de percepção de esforço, a escala de Borg, ela é uma escala que varia de 6 a 20, equivalente à escala visual analógica de dor, a EVA, que varia de 0 a 10, onde 0 é a ausência de dor e 10 a pior dor que o paciente já sentiu na vida. Aqui na escala de Borg, que varia de 6 a 20, nós temos a percepção de esforço do paciente durante a prática da atividade física. Quando o indivíduo refere que a percepção de esforço dele é 6, isso significa que o paciente ele apresenta ausência de sensação de esforço. Agora, quando o paciente pontua 20 na escala de Borg, significa dizer que ele atingiu a exaustão máxima dele. E, obviamente, que entre 6 e 20 nós temos aí uma variação da intensidade do esforço, desde muito fácil, muito leve, até muito elevado e exaustivo. Em outras palavras, quando o paciente apresenta escala de Borg 6, refere, a gente pergunta e ele diz que o Borg dele é 6, significa dizer que ele não percebe nenhum esforço. À medida que o número vai elevando na escala de Borg, a intensidade do exercício vai ficando cada vez maior, até chegar na exaustão total. Na escala de Borg, existe uma correspondência com os valores de frequência cardíaca máxima. Por exemplo, um indivíduo que pontua de 6 a 12 significa que o exercício ele é leve. E essa leveza da intensidade corresponde a algo em torno de 40 a 60% do máximo. Na escala de Borg, se o indivíduo refere entre 12 e 14, nós temos que a intensidade do exercício é moderada, e isso corresponde a 60 a 75% do máximo. Agora, se o indivíduo refere algum número maior que 14, a partir de 15 até 20, nós temos um exercício intenso, que corresponde a 75 a 90% do máximo. Essa escala, que varia de 40 a 60, leve, 60 a 75, moderada, e 75 a 90, intensa, apresenta um intervalo de números mais fácil de ser trabalhada na prescrição de exercício, diferente daquela primeira tabela que foi mostrada da American College of Sports Medicine. Portanto, vamos adotar essa escala para os nossos cálculos e prescrição de exercício aeróbico.
Em relação ao exercício aeróbico propriamente dito, uma sessão de exercício aeróbico consta de um momento de alongamento, seguido de aquecimento, seguido do treinamento aeróbico propriamente dito, né? O treinamento de resistência cardiovascular. E para finalizar, nós fazemos atividades de relaxamento e desaquecimento. Em relação aos alongamentos, eles devem ser realizados na frequência de exercício aeróbico. Então, antes de toda sessão de exercício aeróbico, o paciente precisa fazer o alongamento. Se ele pratica o exercício aeróbico 3 vezes na semana, o alongamento acontecerá 3 vezes por semana. É importante que o alongamento ele seja feito até o paciente sentir um ligeiro desconforto, ou seja, não é para provocar uma dor tão intensa. Em indivíduos jovens, é interessante que a gente sustente esse alongamento por 30 segundos. Já nos pacientes mais idosos, é interessante que esse alongamento ele seja sustentado por pelo menos 60 segundos. E aí, para cada grupo muscular, podemos fazer de 2 a 4 séries de alongamento. Em relação ao aquecimento, já iniciamos esse aquecimento e preparo da musculatura através de um alongamento que pode durar 5 a 10 minutos. E é importante que seja feita alguma atividade de baixa intensidade, leve, por cerca de 5 minutos, para preparar o corpo para encarar a atividade física propriamente dita, seja ela caminhada, corrida, esteira, ciclo ergômetro, natação, ciclismo, o que for. Entrando no treinamento de resistência vascular, o exercício aeróbico propriamente dito, tem-se a recomendação de que ele seja praticado por pelo menos 30 minutos. E aí, o exercício ele pode ser na intensidade leve, normalmente indicada para pacientes cardiopatas e pneumopatas muito debilitados, ou pacientes descondicionados. Nós temos a intensidade do exercício aeróbico moderada, que é a nossa intensidade alvo, é pelo menos com a intensidade moderada, que varia entre 60% e 75% do máximo em relação à frequência cardíaca, que todo indivíduo sedentário, atleta ou que apresente alguma patologia, ele deve treinar. Já a intensidade intensa normalmente é recomendada para indivíduos bem treinados ou atletas. Muito embora, hoje em dia, a literatura científica recomende o exercício aeróbico intenso para diversas situações. E ele apresenta resultados mais interessantes do que o exercício aeróbico praticado na intensidade moderada. Já a fase de desaquecimento e relaxamento refere-se a uma diminuição da intensidade da atividade. Então, eu começo a desacelerar o exercício para preparar o meu corpo para o repouso. Então, trata-se da etapa final da atividade aeróbica. É importante que esse desaquecimento ele não aconteça de forma brusca, de forma abrupta. Por quê? O corpo ele está em movimento, o corpo, através da contração muscular, está bombeando o sangue para os órgãos, não apenas os músculos em atividade, para o cérebro também. A partir do momento que eu faço uma interrupção brusca do meu exercício, o sangue ele tende a ficar acumulado nas pernas. E a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral ela acontece, fazendo com que o paciente possa sentir tonturas ou possa chegar a desmaiar. Por isso que durante a fase de desaquecimento é importante que o exercício não seja interrompido de maneira rápida.
Em relação ao exercício aeróbico propriamente dito, nós temos dois tipos de exercício aeróbico: o exercício aeróbico contínuo e o exercício aeróbico intervalado. Do que se tratam essas duas modalidades de exercício aeróbico? O exercício aeróbico contínuo chama-se contínuo porque o paciente vai fazer um esforço constante. Da mesma maneira que ele começou os 30 minutos de exercício aeróbico, ele vai finalizar os 30 minutos de exercício aeróbico, sem contar com o aquecimento leve e o desaquecimento leve. Então, eu não vou ter nenhuma variação da frequência cardíaca de treinamento. A intensidade ideal para o exercício aeróbico contínuo é a intensidade moderada. É importante destacar que o exercício aeróbico contínuo ele deve ser mantido aí por pelo menos 30 minutos em cada sessão. Tanto a velocidade do exercício como o comportamento das variáveis cardiopulmonares, como a frequência cardíaca, saturação, pressão arterial, dispneia, são sensações respiratórias, vão depender do quadro clínico do paciente e da sua capacidade física individual. Então, normalmente, os pacientes destreinados vão ter uma variação muito grande da frequência cardíaca e dessas variáveis. À medida que eles são treinados, que eles são condicionados, essas variáveis elas apresentam um comportamento menos heterogêneo. Como fazemos então para calcular a frequência cardíaca de treinamento? Nós utilizaremos esta fórmula matemática. Eu vou precisar saber a frequência cardíaca em repouso do paciente. Eu vou precisar definir um percentual de exercício de 40% a 60% leve, de 60% a 75% moderado e de 75% a 90% intenso. E esse percentual vai multiplicar o resultado da minha frequência cardíaca máxima menos a minha frequência cardíaca em repouso. É importante que para a prática do exercício aeróbico contínuo, o paciente passe por um aquecimento de 5 a 10 minutos e um desaquecimento de 5 a 10 minutos. Mas essas etapas são as etapas iniciais e finais do exercício aeróbico. O exercício aeróbico contínuo será praticado em 30 minutos. Adicionando 10 minutos de aquecimento e 10 minutos de desaquecimento, nós teremos uma sessão de pelo menos 40 minutos. Então aqui, para prescrevermos a frequência cardíaca de treinamento do exercício aeróbico para um homem de 31 anos com 85 quilos, ao realizar a ergospirometria, esse homem apresentou uma frequência cardíaca de repouso de 90 batimentos por minuto e na ergospirometria ele atingiu a frequência cardíaca máxima de 183 batimentos por minuto. Na fórmula matemática, que eu quero calcular a frequência cardíaca do treinamento, eu vou precisar de 3 informações: a frequência cardíaca em repouso, um percentual, a frequência cardíaca máxima e vou repetir aqui a frequência cardíaca em repouso. Fazendo a substituição, quem é a frequência cardíaca em repouso do exame? 90 batimentos por minuto. Vamos aqui aplicar um percentual de 60%, que é considerado um exercício leve, uma transição aí entre o leve e moderado. Vamos substituir agora pela frequência cardíaca máxima, que foi de 183 batimentos. E agora nós vamos substituir a frequência cardíaca em repouso, que foi 90 batimentos por minuto.
Vamos agora resolver primeiro a subtração entre parênteses. Então, vamos repetir a frequência cardíaca em repouso, vamos repetir a intensidade do exercício, vamos resolver a subtração. 183 menos 90, o resultado é 93. A próxima etapa agora é multiplicar esse resultado aí pelo percentual do exercício. Então, eu vou repetir a frequência cardíaca em repouso, mais quanto é 60% vezes 93 batimentos por minuto? A resposta é 55,8. E agora o que é que eu faço? Eu somo com a frequência cardíaca de repouso. 90 mais 55,8 diz que a frequência cardíaca de treinamento de exercício aeróbico com o meu paciente vai ser de 145,8 batimentos por minuto. Lembrando que um percentual entre 40% e 60% do máximo é considerado um exercício leve. Na escala de Borg, o paciente refere de 6 a 20. Um exercício aeróbico entre 60% e 75% do máximo é considerado um exercício moderado. Na escala de Borg, o paciente pontua entre 12 e 14. Já um percentual de 75% a 90% do máximo é considerado um exercício intenso, e o paciente pontua na escala de Borg entre 15 e 20. Agora, em relação ao treinamento aeróbico intervalado, ele tem esse nome de intervalado porque ele tem dois momentos diferentes. Ele tem um momento de exercício de alta intensidade e tem um momento de exercício de intensidade moderada. Nesse tipo de treinamento aeróbico intervalado, chamado no seu nome completo exercício aeróbico de alta intensidade intervalado, que vem do inglês HIIT, nós aqui trabalharemos duas intensidades de exercício diferentes. O exercício aeróbico intervalado ele está organizado dessa maneira. Primeiro, eu tenho 10 minutos de aquecimento. E esses 10 minutos de aquecimento acontecerão com uma intensidade de 40% a 60% do VO2 e de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. Depois desse período de aquecimento, o paciente vai fazer 3 minutos de exercício de alta intensidade, ou seja, 80% a 90% do VO2 máximo ou 85% a 95% da frequência cardíaca máxima. Depois que ele passou 3 minutos treinando em alta intensidade, agora ele vai para uma recuperação ativa, ou seja, nós iremos reduzir a frequência cardíaca para uma frequência cardíaca moderada, frequência cardíaca de treinamento moderada, a 60% ou 70% da frequência cardíaca máxima ou 40% a 50% do VO2 máximo. Então, o paciente aquece, faz 3 minutos de alta intensidade e depois 3 minutos de intensidade moderada. Vai repetir intensidade alta, moderada, alta, moderada, alta, moderada, cerca de 4 a 6 vezes. E ao final, 5 minutos de aquecimento, ou melhor, de desaquecimento. Isso significa dizer que, em relação ao VO2, será um VO2 de treinamento de 30% a 40%, ou, em relação à frequência cardíaca máxima, um percentual de 50% a 60%, que é considerado um desaquecimento leve. Para prescrevermos a frequência cardíaca de treinamento do exercício aeróbico intervalado, nós precisaremos fazer os cálculos anteriores 2 vezes. Primeira vez,
utilizando aí um percentual moderado, entre 60% e 75% da frequência cardíaca máxima, e o segundo cálculo utilizando um percentual entre 75% e 90% da frequência cardíaca máxima. Esse percentual vai ser definido pelo terapeuta. A nível de exercício, a nível de prova, esse percentual vai ser definido no próprio material. Então, diante desses percentuais, vai ser a única diferença nos cálculos, eu vou repetir os mesmos dados do paciente. Vou utilizar a mesma frequência cardíaca de repouso, a mesma frequência cardíaca máxima, e a diferença no cálculo propriamente dito é o percentual que será utilizado. Ok? Então, na prática, o exercício aeróbico contínuo ele conta com um período de aquecimento até o paciente atingir a frequência cardíaca de treinamento. Quando ele atinge a frequência cardíaca de treinamento, que é constante, o indivíduo vai manter durante 30 minutos essa frequência cardíaca. E, finalmente, vai passar pela etapa de desaquecimento. Esse é o exercício aeróbico contínuo. Agora, como está organizado o exercício aeróbico intervalado? O paciente também vai passar inicialmente pelo aquecimento e vai fazer 3 minutos de exercício em alta intensidade. Depois, essa frequência cardíaca de treinamento vai diminuir para uma intensidade moderada, onde ele vai passar mais 3 minutos. Depois, alta intensidade. Depois, intensidade moderada. Depois, 3 minutos de alta intensidade, 3 minutos de intensidade moderada, 3 minutos de alta intensidade e, finalmente, o indivíduo começa o desaquecimento. Este é o exercício aeróbico intervalado. Intervalado entre a alta intensidade e a intensidade moderada. É importante que para todo e qualquer paciente, principalmente os pacientes cardiopatas, que o exercício aeróbico ele seja realizado pelo menos de 3 horas até 10 horas depois do uso dos medicamentos, para dar tempo que esses medicamentos atinjam os seus efeitos e controlem a pressão arterial do paciente. Caso o paciente ele apresente angina, uma dor no coração, relacionada a uma isquemia, por exemplo, durante o teste de ergospirometria, é importante pensar que essa frequência cardíaca máxima ela seja 10 batimentos a menos que o paciente atingiu no exame, para evitar que a gente calcule uma frequência cardíaca de treinamento que faça o paciente sentir essa dor no coração ou induzir a isquemia. Outro fator importante durante a realização de atividade aeróbica é observar os sintomas e os sinais de treinamento excessivo que o nosso paciente apresenta durante a atividade aeróbica. Numa escala de 1 a 4, o paciente que apresenta angina, dor no coração, graus 3 ou 4, é indicativo de excesso de exercício. Assim como o aumento da sensação do paciente de arritmia, de palpitação, também é indicativo de que aquele exercício está exagerado. É importante observar também se durante o exercício aeróbico o paciente apresenta uma bradicardia inapropriada. Durante o exercício, é importante que haja um aumento da frequência cardíaca, até para bombear mais sangue para os músculos em atividade. Mas uma bradicardia sugere que o sistema cardiovascular do paciente não está adaptado àquele exercício, ok? Não estou falando aqui de uma bradicardia
relacionada ao uso de medicamentos. Então, existe um controle ali da frequência cardíaca, certo? Mas estou falando aqui de uma bradicardia inapropriada, uma redução severa da frequência cardíaca, bem como um aumento acentuado da frequência cardíaca do paciente. Outras coisas também são importantes de serem observadas durante ou logo após a realização do exercício aeróbico, como, por exemplo, a ataxia, tonturas e confusão, náuseas e vômitos, claudicação de membros inferiores, dor nos membros inferiores, uma dor severa, principalmente se esse paciente apresenta algum histórico de comprometimento vascular, arterial, doença arterial obstrutiva periférica. Palidez e cianose também devem ser observados durante o exercício ou logo depois do exercício. Uma dispneia persistente por mais de 10 minutos. Hipoglicemia no caso dos pacientes diabéticos, uma redução do índice de açúcar acentuada no sangue. Eu vou saber que o meu exercício aeróbico ele foi excessivo, a intensidade foi excessiva depois, os fenômenos tardios, quando o paciente apresentar uma fadiga prolongada. O paciente passa aí um dia, 2 dias, depois da sessão, ainda com fadiga prolongada, insônia incomum, ganho de peso por retenção hídrica, taquicardia persistente, ou seja, batimentos cardíacos maiores que 100 batimentos por minuto, mesmo 6 minutos após o exercício, ou hipoglicemia nos pacientes com diabetes, e essa hipoglicemia ela dure por 48 horas, 2 dias. Então é interessante que a frequência cardíaca de treinamento, que a velocidade da esteira, a inclinação da esteira, sejam revistos até o paciente apresentar algum grau de adaptação ao exercício. Qualquer dúvida, seguem os meus contatos por e-mail, Instagram, ou vocês podem deixar as dúvidas de vocês na plataforma Classroom.